Se você sente que sua vida anda assim um pouco parada, que não tá conseguindo colocar muito em prática os seus planos, e tá esperando todos os planetas se alinharem para então começar a fazer alguma coisa importante, fica comigo aqui nesse vídeo porque eu precisei mudar muito a minha forma de pensar sobre todas as coisas que eu queria fazer e acho que essa dica pode fazer toda a diferença para você também. Quando eu tive a ideia de criar conteúdo para rede social, isso lá em 2022, no finalzinho de 2022 mais ou menos, eu comecei a pesquisar muito sobre as redes em si, né? Comecei a estudar bastante sobre o Instagram, comecei a estudar as plataformas, fiz vários cursos, segui vários conselhos dos grandes gurus da internet. Então eu pensava que o mais difícil seria produzir o conteúdo em si, seria descobrir o que falar, como gravar, como conseguir editar. Então a minha preocupação estava muito mais nessa parte mais prática, sabe? Nessa produção. Mas olhando hoje, eu entendo que o meu maior obstáculo era eu mesma. Produzir o conteúdo em si, entender como falar, entender a plataforma, saber como funciona o Instagram, foi o menor dos meus problemas. O problema estava aqui dentro, ó, na minha cabeça. Eu me sabotava muito porque, apesar de me sentir assim muito comprometida mesmo com aquilo que eu queria construir, eu vivia esperando a vontade aparecer. E criar conteúdo nunca foi uma coisa pequena para mim. Eu sempre levei isso muito a sério, eu sempre encarei como uma parte muito séria do meu trabalho como psicóloga de mães. Então eu sabia que isso poderia me permitir mudar de carreira, sair do CLT e ainda trabalhar exclusivamente com a clínica. Ou seja, criar conteúdo poderia sim mudar muito a minha vida. Só que mesmo assim eu esperava me sentir motivada para fazer. Sabe quando a gente tem assim um plano muito claro, a gente leva a sério aquele plano, a gente quer sentir, descobrir aquela mudança, mas de certa forma às vezes a gente acorda meio sem vontade, a gente dá voz a essa falta de vontade, assim. A gente fica tentando procurar motivação para então a gente fazer. Basicamente quando a gente decide ir à academia ou começar uma dieta, a gente faz isso no começo logo com aquela motivação, né? Aquela ânsia por mudança. E de repente ali a gente vai perdendo a vontade, vai perdendo essa motivação e a gente desiste assim do nosso plano. Então, quando eu me deparava ali, né, com a necessidade de criar o conteúdo, de pensar em alguma coisa, eu esperava assim acordar mais animada, eu esperava ter mais energia, esperava me sentir mais confiante, ter menos medo, ter mais tempo. Eu esperava assim, tá tudo muito bem certinho, eu esperava me sentir sempre muito bem para então fazer alguma coisa que eu sabia que era muito importante para mim. E eu usava um discurso assim, ah não, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô motivada, hoje eu não tô feliz, hoje eu não tô com energia para pensar em alguma coisa, então eu vou deixar isso pra lá, eu faço um outro dia. E aí eu passava dias e às vezes até semanas sem postar nada, sem conversar ali com o meu público que já estava ali no meu Instagram, por simplesmente não sentir vontade de fazer aquilo naquele momento. Então eu ficava usando muito essa desculpinha para tentar me consolar, para tentar me convencer de que tava tudo bem. Só que enquanto eu ficava aí arrumando várias desculpas, enquanto eu ficava passando pano para mim, a minha vida ficava parada, os meus planos ficavam parados. Foi aí que eu comecei a perceber que as coisas estavam demorando assim muito mais tempo do que eu havia planejado, do que poderia de fato acontecer. E aí eu comecei a procurar dentro da minha rotina, no meu dia a dia, quais mudanças eu poderia fazer ali para então todos os planos de fato acontecerem. Foi quando eu percebi que a maior mudança não estava na minha rotina. A maior mudança precisava acontecer aqui, ó, na minha cabeça. Eu precisei entender e precisei aceitar também que eu não podia depender da motivação para então fazer aquilo que eu já tinha decidido que era importante para mim. Porque se a gente parar para pensar, a motivação é ótima quando ela aparece, né? Ela dá energia, ela dá entusiasmo, ela dá aquela vontade de começar, mas ela é instável, não dá pra gente contar muito ali com ela. Tem dia que ela vai aparecer e tem dia que não. E o problema é que quando a gente fica esperando essa motivação ou quando a gente só faz alguma coisa, quando a gente sente vontade de fazer, a gente fica vivendo de acordo com o nosso estado emocional daquele dia. Então, se você acorda bem, você faz. Se você não acorda bem, se você sente mais preguiça ou se você acha que você pode deixar pra depois, você faz isso também. E eu tava vivendo muito nisso. Eu tava vivendo muito dependendo desse meu estado emocional.
real de como eu me sentia para então poder fazer as coisas, para então poder criar conteúdo, para então poder seguir com aquele meu plano que eu tinha determinado lá em 2022. E eu decidi que eu não queria mais continuar assim, que eu não queria mais depender da forma como eu estivesse me sentindo para então fazer alguma coisa. Foi então que eu entendi que eu deveria abrir mão da motivação, né? Que eu deveria não ficar mais esperando me sentir motivada e me agarrei a uma outra coisa, a disciplina. Porque a motivação pode ser o pontapé inicial, sabe? Ela pode ser assim, o primeiro passo para você começar alguma coisa, mas é a disciplina que vai fazer você continuar quando a motivação for embora. Porque a motivação pode ser o pontapé inicial, sabe? Pode ser o ponto de partida para você fazer alguma coisa que você queira fazer, mas é a disciplina que vai fazer você continuar aquele plano, que vai fazer você continuar os seus projetos quando a motivação vai embora, quando não existir mais essa vontade, quando não existir mais esse entusiasmo. Eu acho que essa foi justamente a grande virada de chave, assim, pra mim. Eu saí daquele campo da motivação que diz assim, hoje eu estou com vontade, então eu vou fazer, e fui pro campo da disciplina, onde você acorda e pensa assim, hoje eu não estou com vontade, mas isso continua sendo importante pra mim, por isso eu vou fazer. E tudo isso que eu tô falando, essa mudança mesmo, assim, de pensamento, não é uma coisa que mudou completamente, foi fácil, e de um dia pro outro eu já consegui mudar isso, não. Entender foi importante para que eu conseguisse fazer essa mudança, mas isso é uma coisa que eu preciso lutar diariamente, tá? É uma coisa que eu preciso ter consciência diariamente, porque é fácil você simplesmente se entregar ali naquele dia que você não tem vontade de fazer aquilo, né? É fácil a gente deixar para depois, é fácil a gente procrastinar, é fácil a gente ficar ali na preguiça, é fácil a gente dar vários motivos para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então não é uma coisa que eu falo assim, nossa, olha só para mim, mudei radicalmente. Não, é uma mudança de pensamento que aconteceu, que fez toda a diferença para que eu conseguisse manter a minha disciplina. E até hoje eu preciso tomar cuidado com isso, pegando no meu próprio pé para eu conseguir manter essa disciplina. Mas também não tô indo para um outro extremo, no sentido de que você vai se obrigar todos os dias a fazer tudo perfeitamente. Isso nem tem como acontecer. A disciplina também não é você se tratar ali como uma máquina, não é você ignorar o seu cansaço, não é você ter que acordar todos os dias com disposição, não é você nunca falhar. Ter disciplina é você não precisar ficar renegociando aquilo que você já decidiu que é importante para você. Então, se eu decidir que eu quero começar a criar conteúdo e que isso é importante para mim, se isso é um plano que faz sentido para minha vida, não tem porquê eu acordar todos os dias e me perguntar assim, poxa, será que hoje eu tô com vontade de criar conteúdo? Porque se eu fizer isso, o meu humor daquele dia vai decidir sobre algo que é muito importante para mim, mas que vai para além daquele dia que eu estou sem a vontade de fazer. E tem uma coisa interessante também pra gente pensar, e eu trabalho bastante até essa ideia com as minhas pacientes em clínica, é que às vezes a gente fica esperando a motivação pra agir, né, pra ter aquela primeira ação. Às vezes você vai começar alguma coisa mesmo sem vontade de começar aquilo, mas você vai lá, faz um pouquinho, percebe que aquilo foi bom, percebe que você conseguiu, vê algum resultado, ganha uma certa confiança e então a motivação aparece, então aquela vontade de continuar aparece. Basicamente, às vezes a gente fica esperando a motivação aparecer para então a gente começar, quando na verdade a gente deveria começar para então dar uma chance para a motivação aparecer. Então para de se sabotar, sabe? Sai um pouco desse pensamento assim, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não quero fazer, hoje eu não tô afim, vou deixar para depois. Porque se isso é uma coisa importante para você, se isso tem um potencial grande na sua vida, tá tudo ficando parado por um obstáculo que é você que tá colocando. Às vezes você vai fazer muito, às vezes você vai fazer pouco, às vezes você vai fazer aquilo que dá e às vezes você vai precisar ali adaptar o que você planejou. Porque isso é justamente ter disciplina, é você não abandonar algo que é importante pra você só porque hoje você não tá se sentindo assim como você gostaria. E observe também o que pode estar por trás dessa justificativa de não estar sentindo a motivação, tá? Porque às vezes a gente chama de falta de motivação, mas pode significar uma outra coisa. Pode ser, por exemplo, o medo de começar uma coisa diferente, não saber se aquilo vai dar certo, se você vai conseguir. Pode ser frustração, pode ser cansaço, pode ser perfeccionismo. Então, sempre que você se sentir assim um pouco empacado nas coisas, comece a se perguntar o que exatamente tá me fazendo não querer começar ou então tá me fazendo ter dificuldade para continuar. Porque por muito tempo eu também fiquei muito presa a esse perfeccionismo de tudo ter que
tá muito bem, muito bom, pra então eu postar, pra então eu fazer, pra então eu aparecer, pra então eu gravar. Às vezes eu também ficava muito presa ali na frustração, então eu fiz alguma coisa e aquilo acabou não dando em nada, e eu me frustrava, não queria continuar. Então, às vezes a gente chama de falta de motivação outras coisas que estão por trás disso e que são importantes da gente reconhecer também, né? Pra então a gente poder trabalhar isso dentro da gente. Eu precisei parar de esperar a motivação pra construir a minha disciplina, pra construir aquilo que eu gostaria de ter na minha vida. Escolha aquilo que é importante pra você e construa a disciplina de continuar indo em direção a isso, mesmo quando você não tiver vontade. Até porque você não precisa mesmo estar com vontade todos os dias. A única coisa que você precisa é não deixar que a falta de vontade decida por você. Esse foi o maior obstáculo que eu precisei quebrar quando eu decidi fazer uma grande mudança na minha vida, e eu espero que isso possa ter ajudado você a pensar um pouco diferente também. Se tudo isso fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal e logo logo a gente se vê novamente. Até mais!